Oi, gente, tudo bem? Vamos começar com mais uma aula nossa de literatura, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos lá. Capítulo 3, páginas 180 a 181. O nosso assunto hoje é a denotação e a conotação. Vamos ler uns trechinhos aqui do livro de vocês? Para o escritor e ensaísta americano Ezra Pound, a literatura é a palavra carregada de significados até o máximo grau possível e, por isso mesmo, permanece novidade. Eu queria que vocês grifassem, por favor, essa fala do Ezra Pound, que foi um grande escritor. Ele foi poeta, músico e crítico literário nos Estados Unidos e pertenceu ao período do modernismo lá naquela região. Ele influenciou grandemente autores aqui no Brasil naquilo que a gente chama de poesia concreta, que fazia parte lá do modernismo e é um assunto que vocês vão estudar lá na frente, tá? Então, o que que o Ezra Pound quer dizer com isso? Que a literatura é a palavra carregada de significados, até o máximo grau possível e por isso mesmo permanece novidade. Porque toda palavra, quando ela é lida num determinado momento, ela traz uma carga significativa para quem a lê, dependendo da situação que aquela pessoa esteja vivendo, o que ela enxerga ali naquele contexto, naquele momento. Deixando o livro de lado e anos depois, momentos depois até, pegando aquela mesma leitura, ela vai ter uma outra ideia, uma outra visão daquilo que aquelas palavras ali desejam expressar. Vamos lá para um trechinho que ele escreveu no seu ABC da Literatura, que é uma obra para falar acerca de literatura, explicar alguma coisa além da literatura. Há uma qualidade que une todos os grandes escritores. Escolas e colégios são dispensáveis para que eles permaneçam vivos para sempre. Tirem-nos do currículo, lancem-nos à poeira das bibliotecas, não importa. Chegará um dia em que um leitor casual, não subvencionado nem corrompido, os desenterrará e os trará de novo à tona, sem pedir favores a ninguém. Isso, o Ezra Pound, ele tenta passar para a gente que não importa que haja indicadores de que essa é uma grande obra a ser lida, essa obra tem uma importância universal, uma relevância entre outras dentro da literatura. Se a gente deixar essa obra num cantinho, não falar dela, ela é boa, mas não falemos dela, deixa ela num canto, esquecida na biblioteca. Aquele leitor que é contumaz, que é ávido, ele vai encontrar essa obra e, lendo-a, ele vai ter certeza de que aquilo se trata de uma grande obra literária, tá? É isso que ele fala. As obras, elas não precisam de apresentação. Quando ela é boa de verdade, ela é reconhecida por isso, a partir da leitura e a partir do valor que o leitor dá para ela, porque esse valor ele acontece quando a gente traz significados, explicações, interpretações outras e que sejam válidas para aquela obra. A partir disso, nós vamos para a literariedade, não é? Que foi uma concepção do linguista russo Roman Jakobson. O que, que a literariedade é? É uma intencionalidade estética da arte literária, que, segundo o Roman Jakobson, que foi um dos mais importantes linguistas do século XX, ele buscou explicar, entre outras coisas, o que faz com que uma determinada obra seja uma obra literária de fato. E ele faz parte dos nossos estudos aqui por ele ter sido o introdutor da teoria do sistema de comunicações ou de comunicação, que abrange, dentro das suas funções da linguagem, a função poética, que é a que a gente vai estudar mais lá na frente, tá? Então, a literariedade é o conceito que ele diz da intencionalidade estética da arte literária, ou o que essa arte tem que transforma ela em obra de arte, tem essa profundidade estética. Ressignificar uma palavra, literariamente falando, é atribuir-lhe o grau máximo de significação. O significado de uma palavra pode ser a priori explorado de forma denotativa ou conotativa. E vamos lá para o que vem a ser denotação e conotação.
Na denotação, trocando em miúdos, a gente tem o sentido real e literal da palavra. Vamos lá. E na conotação, o sentido figurado que ela expressa, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Duas frases. No sentido literal, o pássaro voava pelo céu da cidade. Isso no sentido literal. Eu sei que o pássaro voa e ele passou voando pelo céu da cidade. Agora vamos estruturar essa mesma frase mudando alguma coisa para ela ter um sentido conotativo. O carro voava pelas ruas da cidade. Percebam que o carro, a função do carro não é voar, mas essa ideia que passa, ela é conotativa, porque eu sei que até o presente momento os carros não voam. Então, conotativamente, eu estou lidando com um sentido figurado, tá bom? Uma situação que não é vista como real nesse momento. Seguimos. Só lembrando para vocês que a partir da denotação e da conotação surgem as figuras de linguagem que a gente vai estudar logo adiante, tá? A partir daí, a gente tem duas diferenciações aqui, né? Tem-se o texto literário, que apresenta, nossa, diversos significados, e a notícia, que se atém a uma informação. Então vamos lá. Texto literário, diferenças entre texto literário e o texto não literário. O texto literário tem um sentido conotativo, ou seja, a linguagem é figurada. A gente vai encontrar nessa palavra uma interpretação, uma explicação que vai ser determinada pelo contexto no qual ela está sendo escrita. A prioridade dela é a estética, ou seja, trazer beleza, trazer uma reflexão, uma emotividade, um sentimentalismo, e a verossimilhança. Lembra daquela aula que eu já passei a videoaula para vocês? Vero, o verdadeiro, semelhança, semelhante, semelhante ao verdadeiro, semelhante ao real. Texto não literário, como é o caso da notícia. Sentido denotativo, a palavra significa o que ela é. Prioridade, a informação acima de tudo, por isso ela tem que ser objetiva, não pode dar margem a segundas interpretações ou segundas intenções. E o compromisso é com a verdade, com aquilo que está explícito, certo? Sigamos aí. Aqui ele coloca o exemplo do João Guimarães Rosa, que foi muito bacana esse texto que vocês leram, porque aí vocês conseguiram perceber a polissemia, plurissignificados, interpretações possíveis. Ele brinca mesmo com as palavras, não é? Vamos para a função poética. O que vem a ser a função poética? Ela, primeiro que essa parte aqui, ela não está explicando o que é a função poética, tá, gente? Vamos dar uma lidinha nela? Porque esse trecho, ele conta justamente sobre o que o Roman Jakobson criou a partir das funções da linguagem, ou melhor, criou funções da linguagem e aqui elas estão pulverizadas para que vocês conheçam um pouquinho delas. Então vamos lá. Quando se diz que a linguagem pode ser empregada em diferentes funções, fala-se da possibilidade de priorizar um ou outro elemento da comunicação nos processos linguísticos. Por exemplo, em um texto, pode-se centrar no emissor ou no receptor da mensagem, na própria mensagem, função poética, o conteúdo transmitido, no contexto, o referente da mensagem expressa, no canal de comunicação, e aqui a gente chama da função canal de comunicação, é justamente a função fática, não é? O físico ou virtual. Ele assegura a veiculação da mensagem entre o emissor e receptor, bem como no próprio código. É isso? Isso. Bem próprio, no próprio código, que pode ser a língua oral ou escrita, gestos, sons e etc. Então, aqui a gente tem um resumo do que são emissor, receptor, código, mensagem, canal e referente, que são os termos das funções da linguagem criados pelo Roman Jakobson e estudados ao longo de todos esses anos por vários linguistas ao redor do mundo. A função poética, ela tem a mensagem como porta-voz.
Importa para nós o trabalho da palavra dentro da mensagem. E ela é poética justamente por isso, porque a mensagem nos afeta, nos traz uma sensação, nos traz emotividade, principalmente quando essa mensagem está sendo veiculada em texto, por sons, numa música. Vocês veem quando uma música é bela e traz alguma coisa nova, como vocês se sentem ao ouvi-la. É mais ou menos isso o que precisávamos falar nesse assunto, nesse momento. As outras funções, a gente vai estudar mais adiante quando for falar dos recursos expressivos nos textos literários que representam as figuras de linguagem. Então, a gente se encontra numa próxima aula e eu vejo vocês com as dúvidas no Zoom. Até mais, gente!